Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um programa Conexão Gospel com você. E você é muito importante, então já vai curtindo, compartilhando, vai se inscrevendo no canal para que nosso canal, nosso programa possa ter um alcance ainda maior, outras pessoas possam ser abençoadas através da programação que fazemos aqui. Então você é muito importante, você é um canal de bênção nesse momento. Então aproveita, já compartilha para todo mundo, para todo o Brasil. Amém? Direto de Aracaju, Sergipe, Brasil. Hoje nós temos mais um convidado muito especial aqui conosco, já na mesa, para hoje contar a sua história aqui no programa. Um grande testemunho, um jovem, um homem de Deus, né, um adorador, um servo do Senhor, né, convertido, casado, pai de família, trabalhador, né, uma grande honra. Hoje conosco aqui o nosso amigo Diácono Pablo Simões. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, meu irmão. Quero agradecer ao pastor Cláudio pela oportunidade, pastor Ari também. Que Deus Amém. Abençoe este lugar, que o Espírito Santo de Deus continue habitando sobre esse templo, Glória a Deus. que é um templo do Espírito Santo, né? Com certeza. É o templo do Espírito Santo. Feliz de poder estar com você, compartilhando esse momento, essa trajetória de vida, e que possa edificar pessoas, que pessoas possam escutar e entender, e possam ser edificadas e entender a transformação de Deus sobre as nossas vidas. E foi grande a transformação de Deus na sua Amém. vida, na verdade. Amém. Pablo, da igreja Íntimos do Aba, né? Comunidade Íntimos do Aba. Comunidade Isso. Íntimos do Aba. Pastor Felipe, pastora Michele, né? E hoje nos dá a honra de vir aqui como convidado especial, contar a sua história, a sua trajetória de vida, que eu sei que foi uma grande, né, trajetória, um grande testemunho de vida, uma grande transformação, porque um jovem hoje, né, tá firme na presença do Senhor. Quantos anos, irmão Pablo, na presença de Deus? Eu me converti, né, aceitei Jesus, eu tinha 13 anos, né? Então 10 anos já. 10 anos, já 10 firme anos, na presença do Senhor. firmes. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória E a Deus. conta um pouco para nós, um pouco da sua história, um pouco do seu testemunho, como foi a sua infância, até chegar a Jesus, família, aquilo que Deus tocar no seu coração, que Sim, você sim. fique à vontade, se sinta à vontade para poder estar glorificando o nome do Senhor, porque eu sei que pessoas estão em casa, né, pessoas também jovens, pessoas que talvez passou por algumas situações semelhantes àquela que você passou, que nós passamos, e um dia acha às vezes que não tem jeito, mas para Jesus tudo é possível, né? E Sim. tudo é possível ao que crê. Através do seu testemunho, eu creio que muitas pessoas podem ser abençoadas. Então fique à vontade para contar um pouco da sua trajetória, do seu testemunho de vida com Jesus Cristo hoje. Glória a Deus. Aceitei Jesus com os meus 13 anos. Eu comecei a minha trajetória no Evangelho na Verbo da Vida. Verbo da Vida, a na Igreja Verbo da Vida. Isso. Até hoje minha tia tá lá, a maioria da minha família também se encontra Congrega na lá. Verbo, congrega na Verbo, do Lamarão. E eu conheci a Jesus e comecei a acreditar nos planos de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Quando meu pai e minha mãe se separaram, e minha mãe, todas as noites eu olhava para minha mãe e via minha mãe orando com uma foto do meu pai dentro da Bíblia, intercedendo o Senhor para meu pai voltar para ela, para a mulher de família, fé, né? para a família continuar, para eles permanecerem no lugar que o Senhor posicionou eles, porque a palavra do Senhor diz que o homem e uma mulher é uma só carne. Sim. Então, quando a gente se casa, a gente tem um propósito de viver Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua Sim, mulher, e sim. ambos serão como unha e carne. e viver o resto da nossa vida. Isso é o Sim. que a gente quer. O Senhor quer viver o resto da sua vida com a pastora Antônia. Mesma coisa como eu quero viver o resto da minha vida com a minha amada. A gente já está mais de 20 anos já juntos. E Para a glória permanecerá de nesse Deus. lugar, em nome de Jesus. Então eu vi a minha mãe prostrada, orando. Dizia, Senhor, nos momentos dela de oração, chorando. Senhor, eu quero meu esposo de volta, a paz dos meus filhos, quem o Senhor direcionou para minha vida. E meu pai saía na segunda-feira e só voltava depois de 2 semanas, Eita, bebendo, se embriagando, Meu Jesus, deixava a família em casa. E eu fui entendendo os propósitos de Deus depois que o Senhor afastou
meu pai da vida da minha mãe e proporcionou algo melhor sobre a minha mãe. Trouxe um homem melhor sobre a vida Que da a minha vida mãe. tava um clima muito Sim, pesado, né? E um sim, fardo sim. pesado para sua mãe, com Sim, essa situação, né? sim, sim. E eu comecei a entender que os planos do Senhor se tratam melhor do que os nossos. Porque enquanto ela prostrava, enquanto ela chorava, enquanto ela pediu o Senhor ele de volta, o Senhor honrou a vida da minha mãe com alguém melhor, alguém que proporcionasse coisas maravilhosas sobre a vida do filho dela, dos filhos dela. Que assumiu a Sim, responsabilidade de sim, pai, na sim, verdade. sim. Cumpriu o que eu nunca tinha recebido. Eu nunca tinha Você não recebido. imaginava Nunca. que fosse dessa forma. Sim, nunca. Então eu comecei a entender os planos de Deus e que a bondade de Deus reina sobre nós Com certeza. depois de tudo que ele fez e faz sobre a nossa vida. E muitas das vezes a gente não percebe a bondade de Deus, muitas vezes a gente não percebe as maravilhas que Deus proporciona sobre nós, um livramento ou pessoas que chegam na nossa vida e Deus tira. E às vezes as pessoas não entendem. Eu quero trazer esse testemunho também para você que não está nos ouvindo nesta noite, nessa Verdade. manhã, nesta tarde, que planos do Senhor é maiores que os nossos. Enquanto ela esperava, ela esperou 10 anos pelo meu pai não voltou. Então o Senhor honrou depois de 10 anos uma pessoa melhor sobre a vida dela, tirou a gente de um lugar que se eu creio que se eu não tivesse, ele não tirasse a gente do lugar que eu moro hoje em dia. Isso sou exemplo na minha comunidade, para honra e glória de Glória a Jesus. Deus, glória a Creio Deus. que antes eu não era exemplo para minha comunidade, eu era apenas um menino, minha irmã uma menina. E minha irmã já estava andando pelos caminhos errados. Eu não estava Tinha ainda. tudo para Sim, sim. dar Creio, errado, né? creio que se ele não chegasse na nossa vida e proporcionasse o que ele proporcionou sobre nós, disse, não, eu não quero seus filhos nesse lugar, eu não quero seus filhos nesse Uhum. posicionamento. O seu filho vai para a igreja com você, sua filha vai para a igreja com você. E nesse lugar, seus filhos não vão frutificar. Glória. Foi o que meu padrasto falou: seus filhos não vão frutificar nesse lugar. E aí eu dizia: mãe, case com ele, mãe, viva a sua vida com ele. A senhora já sofreu tanto e Deus honrou a senhora nesse posicionamento. Deus te deu um homem que cuidou dos seus filhos, que ama seus filhos e até hoje ama os seus filhos, cuida dos seus filhos. Com certeza. Ele deu tudo que o outro não proporcionou, Sim, né? sim, Ele passou sim. a proporcionar e Deus às vezes permite que algo aconteça pra gente, para até dar uma guinada na vida, né? Sim, Porque tem coisas que às vezes se torna, sei lá, um obstáculo na nossa vida. Pessoas que não aproveitam a oportunidade de assumir aquela missão que Deus deu, né? Que Deus deu a missão para ele, gerar, ter uma esposa, ter filhos e gerar, e não assumir. Eu acho que isso também é bom para a gente tocar nesse tema. A sua história é muito forte, né? O seu testemunho é muito forte, porque fala de família, né? Fala do amor de um pai, né? E talvez se você não tivesse essa oportunidade de ter alguém, que surgir alguém depois de 10 anos, né? 10 anos que pudesse assumir essa responsabilidade, assumir o papel de esposo, de pai, né? E acolher a família e proporcionar, né, melhorias para esses filhos, para essa mulher que estava sofrendo há tantos anos. Se não fosse essa pessoa, eu creio que talvez sua vida não teria essa história que tem hoje. Talvez você não estava aonde você está hoje. não E estaria nem aqui. Essa é a realidade. não estaria nem aqui, exatamente. Não estaria nem aqui. Então Deus é tremendo, Deus foi muito maravilhoso. Eu creio que Deus continua fazendo grandes coisas na sua vida. Você se tornou um homem, você se tornou um homem digno, né? Um rapaz que mudou, né? Através do seu testemunho na localidade, na comunidade. Você é um cara que é um exemplo hoje para a comunidade, para a família também, né? Isso. Sim, 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 sim. Saí do Japãozinho, né? Eu tinha os meus 13. Hoje voltei com 23 anos. Do Japãozinho. Sim, sim. Saí de um lugar que no momento não estava me trazendo felicidade, não estava proporcionando algo melhor para minha família.
E hoje eu volto como o senhor falou, como um exemplo para minha comunidade. As pessoas Louvado seja Deus. olham para mim e dizem que você foi a única pessoa que não se perdeu, você foi a única pessoa que não tá morto hoje em dia, você foi a única pessoa que não tá preso hoje em dia, das pessoas que eu andava. A maioria tudo tá preso, a maioria tá tudo morto. Os amigos de infância, aqueles amigos... E hoje, para honra e glória de Jesus, hoje, honra e glória de Jesus, eu estou aqui contando meus testemunhos de vida, cuidando de pessoas, cuidando da minha casa, cuidando da minha família, sendo o que o Senhor manda a cada um de nós ser, sal e luz. E quando eu aceitei a Jesus, me perguntaram qual foi o motivo de eu estar aceitando a Jesus naquele momento. Eu, com 13 anos, simplesmente eu respondi por tudo que o Senhor tem feito e fez sobre a minha família. Glória a Deus. Pela bondade dele que reinou sobre a minha casa. Exatamente. Em minha casa, eu digo, minha casa era casa de oração. Porque eu vi aquela mulher se prostrando todos os dias. Eu batizei a minha casa naquele tempo como casa de oração. Naquele tempo, como jovem, eu batizei. Minha casa é uma casa de oração. Porque o que eu vi ela prostrando, dobrando os joelhos dela. Todos os dias, 24 horas por 48, meu pastor. O que representa a sua mãe para você? Um dos maiores exemplos de fé para mim, sobre a minha vida é minha mãe. Mulher que... guerreira, batalhadora. Batalhou, trabalhando em casa de família para sustentar os seus filhos, seus 2 filhos. Sempre lutou por nós e não deixou faltar nada. Independente das dificuldades, das lutas. Mas a palavra do Senhor diz em Romanos que todas as coisas ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas cooperou para o bem de cada um de nós. E digo que ela é um dos maiores exemplos para mim, que antes eu dizia, mãe, eu não quero ir para a igreja. Resistia, esse não é o lugar. Sempre disso aí. Isso não é um lugar para mim. Eu falava. E não me envergonho. Com certeza, mas é o histórico da gente. A gente tem que contar a história, a verdadeira, né? A verdadeira história da gente, o nosso testemunho real. E eu dizia, não é lugar para mim. Minha mãe simplesmente falava, você vai para a igreja, mas ou você vai ficar em casa trancado e você não vai sair. E eu, como menino jovem, e dizia, eu tenho que ir. Pois é. Eu tenho que ir. Se eu não for, eu não vou sair. Se eu não for, eu não vou brincar mais. Então, quando eu fui indo para a igreja, quando eu fui me aperfeiçoando para as coisas de Deus, quando eu fui começando a amar louvores, adorações, ministrações, e comecei a entender. E teve um culto que veio um ministrante de fora e falou num culto de libertação. No culto de libertação. Naquele tempo minha mãe fumava cigarro. Ela tinha o vício do cigarro. Tinha o vício do cigarro. E no culto de libertação, o ministrante simplesmente falou, famílias nessa noite serão edificadas, pessoas que têm vício de cigarro serão libertadas. E outra, você pode vir para a igreja fumando. Você pode vir para a igreja fumando. Isso. Essa é a palavra. Você pode vir fumando. Você pode vir como fumante para a igreja. Mas o Senhor está te mandando dizer nessa noite que a partir de hoje você sentirá nojo de cigarro. A partir de hoje, sua família será edificada. A partir de hoje, seus filhos serão renovados. Seus filhos serão renovados para a glória de Deus. Eu lembro até hoje, meu pastor. Eu lembro até hoje esse dia que minha família de fato foi renovada. Minha mãe, restaurada. Né? Minha mãe não suporta sentir cheiro. Depois daquele culto, minha mãe não suportou sentir o cheiro de um cigarro. Totalmente. E até hoje, minha mãe não suporta sentir cheiro de cigarro. E ela continua firme na presença do Senhor. Continua firme. Glória a Deus, glória a Deus. No lugar que o Senhor posicionou ela. É o poder da palavra, né? A palavra, ela, quando ela é ministrada, ela, na verdade, a palavra em si, ela já traz vida para nós. Sim. A palavra de Deus, ela é um manual para nossas vidas. Muitas vezes a gente deixa de examinar e aí a gente precisa de um pastor, que é o anjo da igreja, para estar ali, um pastor, um apóstolo, um homem de Deus, que é aquele que é direcionado por Deus, constituído por Deus, usado por Deus,
para utilizar a palavra e através do poder da palavra expressa da boca de um homem de Deus, o milagre acontece. E o milagre, nesse caso, aconteceu. A libertação vem de verdade. Então, perseverar na presença do Senhor e também fazer com que determinar a sua própria libertação, né? Querer a mudança. E como ela quis, você também foi sempre um jovem que presenciou a fé da mãe, né? Ainda com resistência, sem querer ir para a igreja, mas existia um limite que ela colocava, você vai ou você não vai sair, e aí você acabou um tempo indo para a igreja. E qual foi o tempo que você aceitou ir para a igreja e se converteu? O tempo, depois de, creio que foi meses, né? Creio que foi meses, como eu disse, 13 anos eu me batizei. 13 anos eu Com 13 anos de idade? Sim, sim. Depois dos meus 13 anos que eu aceitei Jesus, de lá pra cá. Aí se firmou mesmo na igreja, sim, firme sim. no propósito com Deus, Sim. acompanhando sempre a mãe e os passos, né? Sim, no Evangelho. A gente saía muito do Japãozinho pro Lamarão, caminhando. A gente caminhava a pé, né? Saía às 5 horas da tarde, por isso que até hoje eu gosto de chegar cedo na igreja, a importância de chegar cedo na igreja, também vindo de família. É princípio, né? Sim, princípio é regra. Sim, minha mãe saía às 5 horas da tarde, a gente chegava na Verbo 5h20. A gente poderia muito bem sair de casa. O Japãozinho, para Verbo da Vida, eu conheço o trajeto, é um pouco longe, né? Caminhar, tem uma ladeirinha para subir. Isso. Conheço, e tem que ter propósito. Sim. E o senhor acredita, meu pastor, que no tempo de São João, fogos, guerra de um lado, guerra do outro. Vocês passando no meio do fogo. Adivinhou? Passando no meio da fornalha ali, porque é uma guerra de espada deles, né? Aqueles fogos que realmente é um perigo, até pode causar um acidente. Mas a fé fala mais alto, né? O amor a Deus, o chamado também. E hoje, você, além de ser um servo do Senhor, você hoje é diácono também na igreja. Amém. Faz a obra. Sim, para honra e glória de Jesus. Na comunidade Íntimos do Aba, né? Já tô com os meus pastores presidentes, né? Agora o senhor também tá lá com a gente. Dando um apoio aí. Glória a Deus. Feliz demais. Eu tô feliz demais de ter o senhor com a gente, aprender com o senhor. É importante a gente ter pessoas sábias com nós, pra gente poder ser sábio. Tem que estar disposto a sempre aprender, ensinar e aprender. Sim. Até o professor aprende com o aluno. Sim. E o aluno aprende com o professor. Então Jesus foi alguém que foi o nosso maior mestre. E aqueles que tinham mais sede se aproximavam mais. Sim. E daqueles 12, 3 se aproximavam mais de Jesus e se tornaram ainda uns apóstolos mais íntimos, né? Então tem aqueles que têm mais sedes, vão crescer, vão aprender mais. Pedro, por mais que ele fosse alguém, talvez, né, um pouco temperamental, mas era alguém que tinha vontade de a conhecer. Ele perguntava, ele falava. Então isso é importante. E a gente está aí para ajudar a igreja, de alguma forma, né? Aquilo que for, não tiver ao nosso alcance. Os pastores são pessoas que a gente conhece há muitos anos, né? Bênção, casal abençoado. Pastora Michele, pastor Felipe. Que Deus abençoe aonde estiver. Nosso abraço a ele, a toda a igreja, Íntimos do Aba, nosso abraço. A apóstola Jane, né, esposo. Isso. Então, pastor Nilson, apóstolo Nilson, nosso abraço também. Continue, por favor, a sua trajetória, a sua história, porque o programa eu creio que vai chegar muito longe, vai abençoar outras vidas. Jovem como você está assistindo agora, né? Está assistindo, tem pessoas aí que talvez tá precisando desse testemunho, de uma palavra, né, para ele sair daquela vida que ele está, que talvez acha que aquele caminho é o melhor, e às vezes a própria mãe já deu conselho, né? E o conselho da mãe, irmão, ouça o conselho da sua mãe, ouça o conselho do seu pai e ouça, né, o poder da palavra de Deus, o poder da palavra transformadora. No tempo que você passou a dar ouvido à palavra de Deus, a sua vida mudou. Não é verdade? Então, o seu testemunho hoje aqui vai inspirar muita gente em casa. Amém, eu creio. Então, seguindo na trajetória, né? A minha família ela já veio de uma geração de pessoas cristãs, já vem dos meus tios, da minha tia também, né? De casas separadas. Então,
Pra honra e glória de Jesus, só tá faltando uma tia minha se converter, se entregar para falta Jesus. Tá lá Eita. acho que ela tá em Londres. Um abraço para ela aí. Eu creio que pode chegar lá Eu também. creio, eu creio que é o que só tá faltando ela Como é o pra nome dela? Rosana. Irmã Rosana, aqui, ó. Seu sobrinho abençoado, hoje um homem de Deus transformado, na fazenda obra de Deus, né? Deus transforma realmente, né? Poderia não ter esse destino, mas teve, porque Deus tinha um projeto. Amém. E quando Deus tem um propósito na vida da gente, né? Ninguém pode impedir. Isso. Então, um abraço aí para irmã Rosana. E creio que só faltará a senhora, e só falta a senhora se entregar e se render aos pés do Senhor. Continuarei orando pela senhora, continuarei jejuando pela vida da senhora. Espero que a senhora não possa vir na dor, venha pelo amor mesmo. Pelo amor, exatamente. Mas se não vir pelo No amor... tempo de vem. Deus, e quem convence a gente é o Sim, Espírito Santo, né? sim. O nosso testemunho é importantíssimo, Sim. né? O nosso testemunho é importantíssimo, porque vai ver o que Deus fez na nossa vida, né? E pode fazer na vida de alguém também. Eu creio que a mulher samaritana, quando ela se converte, ela fica tão feliz, né? Tão alegre pela transformação, pela revelação que Jesus restaurou a vida dela, restaurou o ânimo, né? Restaurou toda a vida dela. E ela sai para a cidade contar o seu testemunho de vida e outras pessoas só pelo testemunho de se eu quero conhecer Jesus, Amém. né? Sim. Homens que conhecedores da lei, da palavra, escribas, fariseus, pessoas que tinham conhecimento, porém não tinham intimidade, não tinha que ser transformado por Jesus Cristo. Então eles vieram através do testemunho dela, e quando conheceram Jesus, disse: não é mais só pelo que você nos falou, Sim. nós mesmo vimos Jesus. Então o nosso testemunho é importantíssimo para que outras vidas sejam transformadas também. Verdade. E incrível que pareça, pessoas que da nossa família que a gente nunca pensaria que se renderia aos pés do Senhor, hoje está firme. A gente tinha alguém por fora que ainda não conhecia Jesus, que era da macumba. Mexia com essas coisas. E hoje, para honra e glória do Senhor, está firme. Foi alcançado, né? Foi alcançada pelo reino de Deus. Existe um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, crer, alguém na casa tem que ser o primeiro. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, Deus chama alguém. Esse alguém tem que ser um canal dentro da casa. Tem que ser perseverante. Tem que continuar orando, continuar buscando, intercedendo, né? Não é fácil, né? Tem pessoas, às vezes, que não entendem a nossa mudança, né? E aí precisa ver para crer. Muitos até duvidam, né? Sim. Não, isso aí é fogo de palha, pouco tempo, daqui a pouco está no mundo de novo. É isso que acontece muitas vezes. Mas, irmão, não ligue para o que falam, não. Fica firme, né? Se você tomar um posicionamento com Deus, esse é o caminho. É o caminho da transformação, é Jesus, não tem outro caminho. O caminho da mudança através da palavra de Deus, a palavra liberta. Então, o Espírito Santo, Pablo, é que vai convencer essa pessoa, né? Pessoas que às vezes o coração ainda está trancado, né? A porta do seu coração ainda está trancado para as coisas de Deus. Está aberto para muitas coisas, menos para as coisas de Deus. Então, o que é que Jesus fala? Apocalipse 3:20, parece. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, vai chegar um tempo, Jesus continua batendo na porta, mas vai chegar o tempo que toda a família, que toda a casa vai também se render aos pés do Senhor Jesus. Sim. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que só o Senhor é Deus. É verdade. Amém? Amém. E era a única pessoa que a gente não acreditava. Não acreditava que poderia estar no Evangelho, e incrível que pareça, ela veio na dor. Eita, Jesus. Veio na dor. Como foi essa na perda do marido. Ela foi entregar. Teve que passar por esse processo. Sim, ela e a filha dela foi entregar a vida do marido dela para os santos deles, né? E mexia de um lado, mexia de outro, não tinha jeito. Passou derrama a primeira vez, a segunda. E depois que o marido dela se foi, ela
ela vai estar nos ouvindo, creio que ela vai estar nos ouvindo. Depois que o marido dela se foi e que a filha dela veio saber a importância do pai e ela veio saber a importância do marido sobre a vida dela, ela se entregou de fato A Jesus ao Cristo. Senhor, começou a ir para a igreja. E incrível que pareça, não julgai para não será julgados, né? Isso. A gente nunca pode julgar o próximo. E até eu mesmo, logo no começo, eu dizia para mim, eu pedi muito perdão ao Senhor pelas minhas falhas. A gente tem que se reconhecer. Eu dizia, isso é fogo de palha, isso é viver toda a vida no candomblé, isso não, isso aí vai passar poucos dias, só tá no momento que tá nesse momento de dor, nesse momento de angústia que tá sobre o coração dela. E aí o Senhor disse, eu vou dar uma cura sobre a vida dela para eu mostrar que eu sou Deus sobre a vida dela, sobre a casa dela. O pai dela se foi, ela permaneceu na igreja, ela pegou um câncer no útero, ela pegou um câncer, foi no médico, o médico disse que que tava já grande, Constatou, né? constatou que já estava isso. grande no exame. E aí ela começou a chorar. Ela disse, que Deus é esse? Depois de um bom tempo, já de 2 anos firmes, ela, que Deus é esse que eu sirvo? Não tinha acontecido isso comigo antes, está acontecendo agora como eu tô firme. Incrível que pareça, a única pessoa que conversou com ela, meu filho, descanse. Você crê nas maravilhas do Senhor sobre a sua vida. Minha mãe ligou para ela tava na casa de minha mãe. Minha mãe disse, você crê nas maravilhas do Senhor sobre a sua vida? Entenda uma coisa, Lucicleide, que a ausência de Deus não O silêncio de o Deus, silêncio né? de Significa Deus que Deus te não abandonou, te significa esqueceu, né? que ele está ausente sobre a sua Com vida. certeza. Não significa que ele está ausente. Então, descanse, continue orando, não se desanime, continue de pé, continue firme, continue crendo nos planos de Deus. Com certeza. Foi para a segunda, deu câncer e continuou crescendo. Quando foi um culto antepassado, veio alguém de fora e disse aquela pessoa que alguém que estiver com câncer aqui nessa noite, vem até aqui à frente, que eu irei tocar Glória. no seu ombro e esse câncer será, como é que ela falou para minha mãe? Esse câncer será restaurado agora, será tirado agora. E aí ela não foi, por vergonha, por ninguém saber que ela tinha câncer na igreja, que era um câncer muito sério. Para não se E ele revelar. disse, venha até aqui. Ou se você não vir até aqui, a mão de Deus está sobre você agora e sua vida será Ela creu no renovada. local que estava, ela não foi até o Sim, altar. ela não foi Com até o vergonha. altar. Ela não foi pelo fato de ter medo e todos julgarem que ela estava com câncer na igreja. Creio que ela ficou com medo de compartilhar ou pedir oração, né? Pelo fato dela estar desacreditada. Exato. E o Senhor veio sobre ela e disse, ei, eu vou mostrar a você que eu sou Deus sobre a sua vida. Eu vou mostrar a você que eu sou Deus sobre a sua vida. No momento certo e na hora certa eu irei te honrar. Incrível que pareça, meu pastor. Quando chegou nesse culto, ele disse, olha, você que está nesse lugar, o Senhor o Senhor está me dizendo, o Senhor já determinou sobre você a cura. Ele já está tocando no seu ombro, já está tocando na tua cabeça até a planta dos teus pés e você já será curado em nome de Jesus. Quando foi o outro dia que ela foi novamente fazer a consulta e tirar o raio-x, Negativo. não tinha nada. Eita glória, que Deus é esse, irmão? Não tinha nada, meu pastor, nada. Louvado seja Deus. Ele- Que bênção, que Volta- maravilha, um milagre de Deus. Volta aqui novamente amanhã. Eu acho que esse aparelho Nem o tá médico dando... acreditou na... Esse aparelho tá tendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nesse aparelho. a Volta Jesus. aqui amanhã. Deus poderoso, Deus poderoso. Ela voltou o outro dia. Fez novamente e não tinha Não tem nada. mais nada. Nada, Está meu pastor. curada. Eita glória, esse é o nosso Deus. Forte esse testemunho, muito forte. Eu digo, Senhor, que a minha casa, a minha família foi vitoriosa no Senhor. E permanece vitoriosa no Permanece. Senhor. Na presença de Deus.
Declare sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, que você e sua casa servem ao Senhor. Declare, declare. Aleluias. Desse Enquanto jeito. você diz que o seu filho não tem jeito, para o Senhor ele tem jeito. Enquanto você diz que o seu marido não tem jeito de sair das drogas ou da cachaça, tem jeito, porque você tem um Deus que faz o impossível se torna possível. Você tem um Deus que a todo momento e a todo instante derrama a bondade dele sobre você. Glória E saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, que a sua boca, ela tem poder para abençoar a sua vida e ao mesmo tempo ela tem poder para amaldiçoar a sua vida. Se você está dizendo que seu filho não tem jeito, você está amaldiçoando a sua casa. Você está amaldiçoando a sua família. Creia e tome posse dos planos de Deus sobre si. Minha casa tem jeito, minha família tem jeito, meu esposo tem jeito, minha esposa tem jeito. Porque o Senhor diz lá em Provérbios que a mulher sábia ela edifica a sua casa. Então, que você possa ser essa mulher sábia que serve também para o homem. Serve também O para o homem homem. prudente edifica a sua casa sobre a rocha, o insensato edifica a sua casa sobre a areia, Sim, né? Então, serve para os dois lados. sim. O homem, alicerce, e a mulher, coluna. A coluna, exatamente. Casa edificada. E o reino tem que estar unido, né? Sim. Reino dividido não vai subsistir. Sim, E a palavra, ela tem poder. Se falou sobre o poder da palavra, na verdade, né? Sim. Que a palavra que uma mãe solta, a palavra que um pai solta, nossas palavras no geral, a palavra tem poder. Tem o poder de abençoar, tem o poder de amaldiçoar, tem o poder de construir, tem o poder de destruir, tem o poder de dar vida, mas tem o poder de morte também. Sim. Tem palavras que ela é pior que uma pancada. Então tem palavras que cura também. Então é importante vigiar, né, aquilo que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca, para não estar amaldiçoando realmente seu filho, a sua filha, né? Ao invés disso, né, abençoa, ora, entrega na mão de Deus. Olha Pablo hoje aqui transformado, isso através de uma perseverança da mãe, a oração, né, disciplina, que tem que ter também disciplina, não podemos passar a mão na cabeça do filho o tempo todo, senão o filho fica, né, Nutella, fica mimado demais. Isso. E aí, irmão, você tem que crescer nesses ritmos, né? No princípio da honra começa dentro de casa, né? Êxodo capítulo 20, 12, 20, uma coisa assim, ou é 20, 12, que fala sobre honra o teu pai e tua mãe, isso. para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a honra, ela vai começar realmente dentro de casa. Então precisa ter os princípios e a disciplina dentro de casa. E aquele que aprende a honrar pai e mãe, ele aprende a honrar tudo na sua vida. Vai servir para a sua vida, para a sua experiência futura, para o respeito às autoridades, respeito aos mais velhos, respeito a Deus, aos princípios da palavra. E isso é regra. Sim, sim. E a gente vê vários exemplos, como a minha pessoa. Se minha mãe dissesse que eu não teria jeito naquele tempo, eu estaria aqui Você poderia ter absorvido isso como uma verdade. e não estaria aqui E hoje. não estaria aqui hoje. Com certeza. Ela foi, de fato, uma mulher sábia que edificou a sua casa. E não a tola que destruiu. E ensinou o seu destrói. filho ao caminho que ele devia andar. Nós temos essa incumbência de Deus, ensinar os filhos ao caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. Isso. Nossa obrigação é ensinar. Hoje você é pai já, né? Sim, sim. Quantos meses? Meu menino mais novo tem 3 meses. Quantos filhos? Tenho 2. 2 filhos. 2 filhos. Os mais recentes têm Tem 3 meses. 3 meses. E o mais Então- velho tem 7 anos. Então hoje você é um pai. E o pai tem que ser um referencial para o filho. Tem esposa, a esposa é bênção também, né? Sim, Casado sim. já. Sim, Então sim. Deus restaurou a vida da mãe, restaurou a vida do filho e tá aí um exemplo, a família, né? Abençoada na presença de Deus. E incrível que pareça, meu pastor, a primeira oportunidade que o Senhor me concedeu e abriu a porta de ministração sobre a minha vida. O melhor dia da minha vida, eu digo sempre que o melhor dia da minha vida foi o dia que
eu fui fazer o ID do Senhor, que é pregar o evangelho para toda criatura. Saí de distante, de um lugar distante, daqui para Itaporanga, para um povoado pequeno. Itaporanga. Povoado pequeno, e eu dizia, meu Deus do céu. Ainda para um povoado, bem pequeno, um povoadozinho, mas um povoado pequeno, mas cheio do Espírito Santo sobre aquele lugar. As pessoas sedentas Eu presença de digo, Deus. Senhor, eu saí edificado na minha primeira ministração. Cheguei nervoso. Normal, isso é normal. Muito nervoso. Esse friozinho na barriga faz parte. Muito nervoso. E o Senhor, eu só disse assim, Pai, não é sobre mim, mas sim sobre o teu altar. Que o Senhor derrame teu bálsamo de cura sobre esse lugar. Que pessoas possam ser transformadas, que vidas possam ser alcançadas, pessoas que estavam desacreditadas do teu evangelho, pessoas que estão sem crer que o Senhor é sobre ela, então que pessoas possam sair edificadas neste lugar. E o Senhor me honrou com minha primeira oportunidade, minha primeira porta aberta para a ministração. Foi ali que também eu conheci a minha esposa. Glória a Deus, olha aí. Então foi duas felicidades na minha Deus vida. Deus prepara que eu tive. tudo, irmão. Duas felicidades. E a minha esposa, ela era católica roxa. Eita. A pastora chamava ela, venha pra cá, venha, passa toda vez que ela ia pra igreja. Venha pra cá, ela disse, não vou não. Não vou. Sempre fugindo. Sempre fugia. É incrível que pareça, no dia que eu fui ministrar, foi o dia que a minha esposa foi pra igreja. Depois de tanta luta, depois de chamar muito, foi o dia que minha esposa foi pra igreja. E aí a pastora que estava lá, disse, conversa com ela, a jovem, pessoa que já conhece a verdade, mas segue outros caminhos, adora, né? Em imagem. Outros caminhos. E o Senhor disse que a gente não podemos adorar a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. A dois senhores. Não podemos servir a imagem. Imagem não vai nos edificar. E hoje ela tem a noção. Até porque do que é viver o no único Espírito. que morreu na cruz só foi um. Sim. Por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho de Deus, Jesus Cristo. Sim. O próprio Jesus, ele diz que o único que pode levar a salvação é ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Então não há intermediário. Santo A, Santo B. Não há intermediário. O caminho é Jesus Cristo. Sim. A Bíblia, ela é verdadeira. A Bíblia mostra que não há intermediário para chegar, para ter a salvação e chegar até o Pai. Somente através de Jesus Cristo, através do arrependimento, né, talvez até das idolatrias, dos caminhos errados que às vezes a gente trilhou até chegar a Jesus, porque a nossa alma foi criada, nosso templo, né, sempre templo do Espírito Santo, fomos criados por Deus para adorar a Deus, para servir a um só Deus, a um só Senhor, a um só Salvador. Só que quando a gente deixa de fazer isso, a nossa alma vai ter sede de adorar outras coisas. Isso. É por isso que muitas pessoas acabam, para preencher o seu vácuo, para preencher o seu vazio, acabam buscando outros caminhos, outras alternativas. Só que esses caminhos e alternativas, eles não vão trazer transformação completa, salvação só em Jesus. Ele é o único caminho. Sim. Né? Então, é por isso que é importante despertar enquanto é tempo, buscar o Senhor enquanto é tempo. E ela aproveitou a oportunidade. Sim. E naquele dia foi o dia que ela foi buscar Jesus na casa do Senhor. E ela chegou ao decorrer, né, quando a gente começou a se conhecer, casar, ela disse, eu nunca senti um queimou dentro do meu coração como eu sinto hoje em dia. Eu não sentia felicidade. Isso não é Paulo que está falando, mas o que minha esposa de fato estava acontecendo com ela. A experiência dela com Deus. Porque cada um, Pablo, tem que ter a sua experiência com Deus individual. Sim. Deus fala com cada um no seu íntimo, no seu individual. Mesmo na multidão, mas ele sabe exatamente o que você está sentindo,
que você está passando, que você está precisando, ele sabe. Mas se nós não dermos um passo para Jesus, né? Se nós não também não fizer a nossa parte, Deus já fez a parte dele, continua fazendo. Sim. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. E o que devemos fazer? Buscar, abrir o coração, a reconhecer que só há um caminho, que é Jesus Cristo. E a palavra dele diz, né? Lá em Mateus 6,33. Buscai primeiramente o meu reino. E a sua justiça e as demais coisas vos vos serão acrescentadas. Que bênção. É desse jeito. Sim. E ela falava, meu filho, eu nunca senti meu coração arder desse jeito. Eu nunca senti o meu corpo se arrepiar desse jeito. Eu nunca vi meu coração queimar da forma que ele queima hoje. Eu nunca senti algo dentro de mim transbordar. Pois é. E a gente, quanto mais a gente se enche, mais a gente se transborda. É porque a Amor alegria por é tão ele. grande. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa nossa força. E na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Imagina uma pessoa que vive o tempo todo com fardo pesado, né? Angustiada, cheia de trauma, cheia de problema. Aí chega na presença do Senhor, como aquela mulher, a mulher que estava dentro da igreja também, mas ela estava encurvada e diz que ela não conseguia se endireitar. Somente Jesus, identificando e impondo as mãos sobre ela, ela foi endireitada e transformada e curada, Amém. liberta. Então, a alegria é tão grande que transborda. Sim. Por quê? Porque você vai começar a ver mudança dentro de você. O Espírito Santo vai, né, transformar aquela pessoa triste, amargurada, em uma pessoa convicta da sua salvação. Sim. Uma pessoa para cima, que acredita, positiva, né, otimista. E aí percebe que foi Deus que fez isso. Então a alegria é total. É verdade. Amém. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero que os irmãos abram sua Bíblia. Vai lá por Romanos. Amém. Romanos. Romanos 8. Romanos 8, vai lá pro verso 2. Para não ficar só nas nossas palavras, né? Exato. E que Pode de ler, fica à fato, vontade. onde cada um de nós temos que se alimentar e temos que se encher, é a palavra do Senhor. Amém? Romanos 8, lá no verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível, a lei vista como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado. Pelo pecado, condenou condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, quero trazer uma reflexão para cada um de vocês que está nos ouvindo nesta noite. Que de fato você está alimentando para o seu coração. Você está alimentando as coisas do Espírito ou você permanece, você como cristão, ainda permanece alimentando as coisas da sua carne? O que de fato você tem sido para essa geração? O que de fato você tem sido para a sua comunidade? O que de fato você tem sido para o teu ministério? Não adianta você tentar ser espírito no seu ministério e quando chega na sua casa, você é carne. Verdade. O que você está fazendo da sua vida? O que você está alimentando na sua vida? Então que essa reflexão seja para você. Alimente o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: aquele que tiver limpo, Limpe-se mais. limpe-se mais. Aquele que tiver sujo, Suje-se mais. seja íntegro.
Seja fiel aos mandamentos de Deus. Não é fácil, não é fácil. E vemos vários exemplos da Bíblia de homens que passaram por dificuldades, que passaram por dores, que passaram por atribulações, dificuldades, mas permaneceram no Senhor, permaneceram sendo íntegro ao Senhor. E você que está nos ouvindo nessa noite, passa por qualquer atribulação, por qualquer coisinha dentro da sua casa, já bota a culpa na igreja, ou bota a culpa no Senhor. Verdade. Eita, Jesus. É o que a gente vê nessa geração, meu pastor. É? É pessoas tudo culpando a igreja, mas apesar que o culpado é ela, a culpa vem de você. A culpada é você. Meu irmão, eu prefiro uma palavra dura, que me conserte, do que uma palavra mansa que não me dá santidade. Verdade. Não vai me dar a minha salvação. Eu prefiro que o pastor Cláudio me dê uma palavra dura, que vai melhorar o meu crescimento. Que o pastor Ari me dê uma palavra dura, que vai melhorar o meu crescimento. Os meus pastores presidentes me dão uma palavra dura. Ei, tio, filho, tá errado. Vamos aqui melhorar nisso. Que vai me consertar, que vai me fazer ser um homem melhor no Senhor. Então que você possa alimentar o Espírito Santo de Deus, que se levante uma geração sedenta, uma geração apaixonada pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Alimente o Espírito Santo de Deus que transborda dentro do seu coração. E saiba de uma coisa, meu amado, que a fé sem obra ela é morta. Não adianta você estar sentada na sua casa, dizendo que está fazendo a obra, fazendo o ídolo do Senhor. Saiba que a fé sem obra ela é morta. Você tem que estar debaixo também de um templo que é importante, você se encher. É importante cada um de nós se encher do Espírito Santo de Deus. Mas muitas pessoas dizem, eu me encho em casa. Verdade. Muitas pessoas dizem isso. Pra quê? Pra igreja, né? Para que ir para a igreja? Você tem certeza que você está sendo edificado em casa? De fato, você tem lido a Bíblia e tem feito os mandamentos do Senhor? Os mandamentos do Senhor não mandam a gente estar em casa. Buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não tem. Você lê e relê a palavra do Senhor. Você não tem nenhum momento o Senhor dizendo, fique em casa, que você vai se encher na sua casa. Verdade. Como eu falei, a fé sem obra ela é morta. A gente temos que se encher. Quanto mais o seu coração se enche, quanto mais o seu coração aprende do Senhor, mais ele vai transbordar, mais pessoas serão edificadas através da palavra que você colheu na noite que foi dada, através de pessoas que o Senhor mostrará, o Senhor vai trazer. Deus usa, né? Usa pessoas para nos transformar, seja no versículo, seja na palavra. Muitas pessoas estão, incrível que pareça, estão em casa, diz que estão fazendo a obra, diz que se enche até transbordar. O Senhor continua derramando a glória e continua se prostituindo, continua amaldiçoando a sua casa. Fazendo a vontade da carne, né? Quem tem sido, se o Senhor voltasse hoje, quem tem sido você? Você tem sido exemplo? Você tem feito o ídolo do Senhor? Você tem proporcionado maravilhas? Você tem colhido os bens do Senhor sobre você? Porque o Senhor derrama maravilhas sobre nós. Forte essa palavra. Viu? Derrama maravilha sobre nós, derrama bênção sobre nós. Mas ele só derrama bênção, maravilhas, prosperidade sobre nós se eu e você for íntegro na casa dele. Honra os mandamentos do Senhor, honra o seu líder, que é importante você honrar o seu líder, a sua liderança. Não queira estar acima dos seus líderes. Você não está dando honra nem aos seus líderes e nem ao Senhor. Existe a hierarquia espiritual. Sim, meu pastor. Bíblico, isso é bíblico. Só não se trata de um profeta falando para você, um homem de Deus falando para você, mas é bíblico. Se você abrir a Bíblia, você prestará atenção que isso é bíblico. Isso é bíblico, meu pastor. Está na palavra, exatamente. E é forte que fala sobre a carne, né? O poder da carne, E o poder as obras da carne, a obra do espírito. Então há uma guerra espiritual muito grande entre a nossa alma e nosso espírito, onde nossa alma ela pende para as coisas da carne
E as coisas da carne geralmente levam a gente a fracassos, né? A destruição, a perdição. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, parece direito, mas o final dele é o quê? Perdição. Então, quando Pablo falou sobre essa palavra, né? Os filhos de Deus, né, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, aquele que tem o Espírito Santo de Deus faz as coisas que agradam ao Espírito Santo de Isso. Deus. Então, você vai para a casa do Senhor, você lê a Bíblia, você ora, você se consagra, né, você é obediente, e você passa a ter uma vida doutrinada na palavra de Deus e honrando verdadeiramente, primeiro a Deus, Sim. segundo as pessoas que estão, né, designadas por Deus com autoridade espiritual na casa do Senhor para lhe instruir, lhe orientar, lhe acolher, né? E através da palavra lhe abençoar. Você está debaixo de uma bênção, né? Ser obediente. E a correção, como Pablo falou, a correção faz parte. Como eu falei também sobre a correção de um pai com filho, uma mãe com Sim. filho, Deus também nos corrige, está escrito também. Em Hebreus 12, fala sobre isso. Hebreus 12, versículos 6 a 11. Pois o Senhor corrige aquele que ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Ou seja, essa palavra castigo é disciplina. Deus disciplina, Deus prova. Não, se não fosse assim, Deus não tinha tirado o povo do Egito e levado para o deserto. Já tinha mandado direto para a terra prometida. Mas ele levou para o deserto porque o povo sai do Egito, sai todo corrompido. Adorava ídolos, adorava outros tipos de deuses, tudo aquilo que não era Deus. Então Deus prova. Então a correção faz parte do processo do crescimento espiritual de um homem de Deus, de um filho de Deus, né? Então o processo é importante, a correção é importante, a prova é importante. Deus deixa você passar pela prova, né? Quem nunca passou por prova, né, Pablo? Quem nunca passou? E vemos vários exemplos, né? O de Jó. Creio Jó, que cada um de nós passasse por um pingo do que já passou. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Então, quantos são aqueles que passaram pela prova, mas foram fiel ao Senhor? Isso mesmo. Ele diz: ainda que o Senhor não me tire da fornalha, mas eu não vou me render aos manjares do rei. Quais são os manjares do rei hoje? Né? As propostas do mundo, Sim. as ofertas do mundo, vício, prostituição, tudo aquilo que você já sabe. Né? Pablo foi muito feliz em falar sobre essa palavra com relação ao Espírito Santo de Deus. Fazer a vontade do Espírito Santo de Deus é estar na casa do Senhor, é buscar a presença do Senhor. Não, em todo lugar que você chegar, vai encontrar alguma dificuldade, mas ali você é a referência. Você pode fazer a diferença no ambiente que você chegar, né? E fazer com que aquele lugar também possa, através da oração e a sua transformação, acontecer ali dentro, né? Então, obedecer a palavra de Deus, obedecer, né, as suas lideranças é importantíssimo. Para que você seja honrado, você precisa honrar também. Sim, sim, sim. Amém, meu Amém. querido? Glórias a Deus. Mais alguma coisa para a gente acrescentar hoje para os nossos ouvintes e nossos seguidores? E a importância de honrar o líder, vou te dizer uma das importâncias de honrar o seu líder. Não só muitas pessoas dizem que honrar o líder é estar conjugado ou ser melhor ou algo assim do tipo. Não, também não se trata disso. Não se trata disso de ou ser melhor ou a pessoa tá melhor. Não. Não. O seu líder sabe o seu posicionamento. O seu líder sabe se você chega cedo. O seu líder sabe se você tem sido íntegro, Senhor. O seu líder sabe porque o Senhor fala com o seu líder. Com certeza. Não adianta, você pode até esconder para o seu líder, mas para o Senhor você não tem como esconder. Ninguém se esconde. Não tem como esconder, não tem como esconder. E no tempo determinado, aqueles que foram fiel serão honrados. Sim. Com certeza, a quem honra, honra, a quem desonra, desonra. Desonra. Então é importante honrar, é importante
está debaixo dos princípios para que você cresça também espiritualmente e na vida secular também. Quero falar um pouco sobre isso com Pablo, porque hoje ele tanto cresceu na vida espiritual, né, hoje diácono na casa do Senhor, fazendo a obra, também faz parte a edição, né, da igreja, a produção, faz parte da produção da igreja, e ele cresceu também na vida secular. Hoje é um profissional, pode compartilhar conosco a empresa que você trabalha, né? Chefe de uma equipe, né? Comanda uma equipe lá, pode ficar à vontade. Hoje eu resido trabalho, né? Resido na empresa terceirizada da prefeitura de Aracaju, a BTS, né? Para honra e glória de Jesus. Muitas vezes a gente não entende os planos do Senhor. De Deus, a gente só entende os planos do Senhor quando ele faz e mostra o que ele fez. Exatamente. A gente muitas vezes a gente não percebe, mas a gente diz, eu vou fazer algo melhor para você entender, meu filho. E aí a empresa que eu trabalhava como agente de limpeza. Eu trabalhava varrendo rua. Começou como varredor de rua. Comecei como varredor de rua. Já fui varredor de rua na Torre. Sim, na Torre. 95. Isso. Seu também? Eu fui em 95. 95. O meu primeiro emprego aqui em Aracaju foi na Torre Empreendimentos. E também foi o meu primeiro emprego. Pronto. Meu primeiro emprego. E a apóstola falava sempre para mim, meu filho, todos os cultos que a apóstola me via, ela dizia, meu filho, para você ver a importância de você abençoar e sua boca ter poder e abençoar a vida do próximo. Meu filho, você vai crescer. Meu filho, você vai crescer nessa profissão. Pô, como é que eu vou crescer nessa profissão? Você vai crescer nessa sua profissão. Você tem que pensar, você tem que querer coisas altas. Tem que sonhar alto. Você tem que querer coisas altas. Sabe por que você tem que querer coisas altas? Porque você serve um Deus tremendo, poderoso. Você serve um Deus, meu filho. Você tem que perseverar em coisas altas sobre a sua vida. Como é que eu vou, apóstolo, crescer dentro da empresa, que é difícil você ser um agente de limpeza, e é difícil você ir para fiscal, é difícil você ir para... O processo é longo. Muito difícil. As oportunidades não é fácil. Muito e quando difícil. surge a oportunidade, agarre, aproveite, faça o seu melhor. E seja íntegro no seu trabalho, seja exemplo no seu trabalho. Porque a gente vê muitos cristãos, muitos dizem ser homem de Deus, na igreja, quando chega no seu trabalho, não é homem de Deus. Infelizmente. Não é íntegro tem que ao dar Senhor. Bom testemunho por onde andar. E é importante você ser um homem de Deus no seu trabalho. É importante. Porque se torna um canal na vida daquelas pessoas que você... Sim, é muito importante você ser exemplo. Seja você com um cargo pequeno, um cargo maior, um cargo menor. É digno. Eu trabalhava como agente e tinha um supervisor, ele era evangélico também. E eu sempre tive um desejo no meu coração de orar pela equipe, eu como agente de orar pela minha equipe. Antes de começar o trabalho. Sim, e entregar os nossos dias ao Senhor. E eu sempre, meu Deus, eu quero, mas muitos aqui bebem, muitos aqui tem... Eu fiquei com receio de chamar todo mundo. E aí esse supervisor chegou, foi transferido para vir para o centro. E aí começou uma oração constante. A importância de você ser exemplo. Com certeza. A importância de você ser exemplo. Chegou todo mundo a orar, todos os dias oravam, reunidos todos nós. E incrível que pareça, a importância de ser exemplo. Mais uma vez, a importância de ser exemplo. Para você que está nos ouvindo. Não envergonhe o Senhor no seu trabalho. Porque muita gente envergonha. Qual o sentido de envergonhar, Diácono Pablo? Pastor Cláudio? Vamos levar o nome dele por onde quer que você anda. Muita gente é cristão na igreja, quando chega no seu trabalho... Tem vergonha até de dizer que é crente. Sim. Mano. Na escola, na faculdade, no trabalho. E olha o que a Bíblia adverte. Jesus diz, aquele que me negar diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai que está no céu. Então desperta, igreja. Seja canal de bênção, né? Se converteu, é convertido, irmão. Esquece as coisas velhas. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você se torna alguém, né? Transformado para transformar. Isso. Curado para curar.
através do seu testemunho, através da sua vida. E eu glorifico a Deus em ver esse testemunho tremendo, um exemplo realmente Sim. de mudança, de transformação. Incrível que pareça, isso me incentivou muito no meu local de trabalho. E a E, equipe e aceitou a sim, e oração, os meus. obedece, e você vê o resultado. Pessoas às vezes acabam aceitando Jesus, né, durante esses momentos e também sendo tocadas por Deus, Sim. né, na oração. E os meus amigos de trabalho, eu trabalhava com 20. E os meus amigos de trabalho, rapaz, essas orações têm sido bênção sobre as nossas vidas. Eu tenho mudado tanto as minhas formas de agir. Eu tenho parado mais de beber depois que Alex chegou aqui. E isso tá me edificando muito, essas orações dele, essa comunhão que a gente tá fazendo. Aí depois eu parei e pensei, eu digo, meu Deus do céu, tanto que eu tava querendo fazer isso. E eu nunca tive vontade, chegou alguém com cargo maior, fez. Então, a importância de ser íntegro dentro do trabalho. E de propagar o evangelho, né? Propagar o evangelho. E eu tinha vergonha de fazer isso. Isso serviu muita lição para mim, serviu de lição para mim, pastor. Muita lição para mim. E é um despertamento para quem está nos ouvindo também, Sim, né? Que tem pessoas que até hoje têm vergonha de dizer que é crente. Ah, crente, negócio de crente. Não, irmão. Creia no Senhor Jesus. Você foi transformado por Ele. Então honre a Ele, né? Anuncie o Evangelho através do seu testemunho de vida. Muitas pessoas podem até zombar. sim. Pode, mas você vai lá, leia Salmos primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Bem-aventurado. Quer ser bem-aventurado? Não vá por cabeça dos outros. Siga Jesus e honre a Jesus através da transformação que ele fez na sua vida, dando o seu testemunho, falando do que Deus fez na sua vida. E é isso que Pablo tem feito no seu trabalho, na igreja. O nosso testemunho não pode ser só dentro da igreja. Sim. Não pode. Nós temos que ser referência. Essa semana teve uma pessoa, você mesmo, mandou um áudio de um colega seu, de muitos anos, como é o nome? Clóvis. Sim, sim, Lembra? sim. Aí Clóvis lhe conhecia, mas eu conheci Clóvis também, e a família dele, a irmã, que nos cedeu um local onde a gente teve uma igreja, a gente, né, fez a obra lá e muitas vidas foram restauradas. E ele até hoje lembra que nós fomos bênção na vida Sim, deles, sim. né? Bênção na vida da família, no casal também. Então, um abraço para Clóvis, se estiver nos ouvindo aí. Então, é uma bênção essa família. O nosso testemunho, você até falou, como é bom a gente ser sal e luz, né, pastor? Sim. E é isso que nós temos feito, né? Não só pregar, mas viver o que prega. Isso Como mesmo. é que a gente vive o que prega? No dia a dia, né? No dia a dia, no convívio, no trabalho, onde você for. Porque senão não adianta você dizer que está transformado, porque transformação requer ação, atitude e posicionamento de transformação. Amém, igreja? Verdade. Amém? E a apóstola sempre falava, né? Seguindo. Filho, você tem que ter um cargo melhor, você é um menino inteligente, você é um homem de Deus. E creia que Deus só não quer ver você nesse lugar, que Deus quer ver você em lugares Lugar maiores de honra. e melhores. Você é um menino que tem a cabeça boa, escuta, preste atenção no que você ouve. E a empresa foi embora, a torre foi embora, Isso. entrou outra empresa. Quando a torre foi embora, eu fiquei desempregado. Para você ver que Deus é maravilhoso sobre nós, aquele que honra os Deus é fiel, mandamentos. Deus é fiel sempre. Meu pastor é aquele que honra os mandamentos do Senhor. Aquele que honra os mandamentos do Senhor. Deus honra. E honra a casa do Senhor e se desgasta com amor e com alegria com o Senhor. Ele honra a sua vida. Eu sei porque eu passei por isso. Eu fiquei desempregado no dia. Impossível. Impossível. Impossível para o homem. Impossível para o homem. Mas para o meu Deus, nada é Impossível. impossível. E tudo é possível aquele que crê. Exatamente, meu pastor. Amém? Tudo é possível. Eu fiquei desempregado em um dia, quando foi outro dia, a empresa BTS ligou pra mim. Pablo, Simone Citosa, opa.
Glória a Deus. Aqui tem uma oferta de emprego para você, como fiscal. Olha aí. Digo glória a Jesus. Já foi para uma posição melhor. Glória a Jesus. Glórias, 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 E glórias. tá lá até hoje. Quanto tempo já? Eu tô lá há 6 meses. Já como encarregado de Como... equipe. Isso. Carregando Glória uma a Deus. experiência bacana, maravilha. E hoje eu digo a você que eu tenho sido sal e luz, como o Senhor Glória a foi Deus. na vida de Clóvis, na vida da família de E Clóvis. tantas outras, né? Hoje, amém, amém. E hoje as meninas que vão estar nos ouvindo também, eu irei mandar também para elas. Elas sabem a minha importância e sabem o mover de Deus, o motivo que Deus me colocou naquele lugar. Pessoas queriam botar em lugar de pessoas que tinham condições, pelo fato que o meu trabalho estava rendendo bem, minha equipe trabalhando bem, minha equipe deixando as praças do 17 de março, um lugar carente, Ali um lugar carente, um lugar pobre financeiramente, entenda, pobre financeiramente, não rica igual um a 13 de julho, Sim, igual sim, sim. outros lugares de pessoas É que um têm lugar em condições. crescimento, Sim, né? sim, Em crescimento. sim. Então, o Senhor me colocou naquele lugar, ele disse, não, meu filho, aí os pessoas da Insuber que mandaram no contrato, você vai ter que ir para um lugar que pessoas têm mais condições pelo fato do seu trabalho ser melhor, deixar uma praça limpa, a gente quer mostrar esse resultado lá, e isso e Tem aquilo. muitas praças ali, Sim, muitas praças grandes, né? As praças ali. e a mão do Senhor veio sobre aquele lugar e disse, meu filho, não sai daqui porque tem um propósito para o meu filho neste lugar. Glória a Deus. E sabe qual foi o meu propósito naquele lugar? Edificar, edificar, edificar funcionárias que estávamos aqui. Editar funcionárias que estavam em prostituição, funcionárias que estavam Ser um se canal na vida drogando, dessas pessoas. se prostituindo. E Deus, através da sua vida, tem E transformado, né? E despertado para essas pessoas sair dessa vida, eu né? estava no momento prostrado dos meus joelhos com o Senhor, conversando com o Senhor. E o Senhor disse, meu filho, ore pela sua equipe, ore pela vida daquelas pessoas. Certo, pai? Eu cheguei de manhã cedo, meu segundo dia. No primeiro dia a gente se adapta, conhece Sim, um, sim. conhece outro. Quando Até porque foi. temos que respeitar o espaço, né? Sim, E sim. aproveitar oportunidades. Quando foi no meu segundo dia de empresa, eu posso orar pela vida de vocês? Estavam precisando. Estavam sedentos mesmo. Foi o que Mas as foi o que pessoas falaram pra estão mim. carentes, irmão. As pessoas precisam, mas precisam mesmo, né? E nem todos vai aceitar servir ou ir para a igreja. Mas aqueles que ouvem a palavra também ali, eles também recebem a semente da Sim. palavra. E uma hora ou outra essa semente vai brotar. Uma hora ou outra o Espírito Santo vai tocar nessas vidas, né? Então a palavra ela tem que ser pregada. Sim. E a palavra do Senhor nunca volta vazia, né? Suas considerações, seu abraço para a equipe, né? Se tiver mais algo a falar também sobre a igreja, Sim, sim. a gente já está quase no finalzinho, mas ainda temos tempo. Quero convidar vocês para estar com a gente domingo agora na festividade da comunidade Íntimos do Aba, lá no Santa Cecília, na Travessa Lauro Porto, né? No momento a gente está sem número, mas se você botar lá na 99, você bota lá Igreja Comunidade Íntimos do Aba, vai aparecer lá no aplicativo da 99, já está registrada. Não tem erro ali. Já está registrada a igreja, você bota lá na própria localização, você bota Igreja Comunidade Íntimos do Aba. Você vai chegar lá, você que quiser nos fazer um convite, Pachoari também. Já tô lançando, já tá convidado. Já tô lançando o convite para ele mais uma vez antes do programa começar. Já lancei o convite para ele. Tô convidando cada um de vocês para estar lá presente com a gente. Vai estar lá o pastor Cláudio, vai estar lá Jane, vai estar lá a esposa dele também, Nils, pastor Antônia. E vocês que quer fazer parte dessa corrente, desse momento de oração, dessa festividade da comunidade Íntimos do Aba, nós vamos se alegrar muito com a presença de vocês, se alegrar muito em receber vocês na casa do Senhor. Amém. E que possamos juntos aprender, uma noite se encher, abençoada, se encher e receber as maravilhas do Senhor sobre nós. Amém. Glória a Deus. Pablo, queremos agradecer a sua participação. Creio que foi muito um momento especial, né? As pessoas com certeza foram tocadas também, edificadas através do testemunho, através da palavra que foi forte também. Nós queremos agradecer, é uma grande honra sempre recebê-lo aqui, e
Se você tiver um Instagram, quiser também deixar o seu Instagram para quem quiser te seguir no Instagram lá, fique à vontade. É @PabloSimões10. @PabloSimões10. Isso. Então segue lá o Instagram, na bênção de Deus, as postagens da igreja sempre Sim, lá sim. também. Né? Então queremos agradecer mais uma vez, sempre bem-vindo aqui. Né? E Felicidade é o minha. seu testemunho é tão longo que pode ter uma nova edição aqui. Amém, né? amém. Então as portas estarão sempre abertas. Amém? Deus abençoe. Seus agradecimentos finais para nossos ouvintes. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, que vocês permaneçam de pé, permaneçam neste lugar que o Senhor te posicionou, continue crendo nas maravilhas de Deus, nos propósitos de Deus sobre si, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu também quero louvar a Deus por esse lugar, por esse espaço maravilhoso que o Senhor concedeu ao pastor Ari. Tem feito um trabalho belíssimo. Dado oportunidades. Eu comecei a ver e a seguir ele também no Instagram, vi que o trabalho é excelente, o trabalho que ele faz. E isso é importante. A igreja é isso. Com certeza. A igreja é isso. A igreja é isso. Então, eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores, da esposa dele, da família dele. Família geral. Que Deus abençoe, vos guarde, que o rosto do Senhor resplandeça sobre a vida de vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Fica aqui o abraço dos meus pastores também, presidente da comunidade Íntimos do Aba. E feliz de poder estar aqui com vocês. Amém. Amém. Muito obrigado, Pablo, pela sua participação aqui. Foi muito bom tê-lo aqui. Volte sempre em nome de Jesus. Programa Conexão Gospel finaliza mais uma edição aqui com o nosso convidado especial. Foi bênção. Muito obrigado sempre. E que Deus abençoe você que ficou em casa. Falamos aqui em nome do Instituto Arte da Fé, que tem proporcionado esse espaço para nós, na pessoa do presidente, pastor Ari Brito, homem de Deus, que tem feito um trabalho excelente, como o irmão Pablo acabou de falar. O Instituto Arte da Fé tem feito um trabalho excelente e abrindo portas. E esse espaço é mais um que ele tem proporcionado para nós poder propagar o evangelho e trazer convidados especiais aqui para abençoar através da palavra de Deus a sua vida, você que está em casa. Então, fique conosco sempre, todo sábado às 18 horas. Não esqueça, não perca. Sábado, 18 horas, estaremos ao vivo com você. Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E até a próxima edição do programa Conexão Gospel. Deus abençoe.